Olá pessoal, tudo bom? Nessa aula nós vamos ver o conceito de matrizes. Pessoal, matrizes são como variáveis, como vetores, só que elas são bidimensionais. Na verdade, elas podem ser multidimensionais. As que nós vamos ver agora são bidimensionais, ou seja, são de duas dimensões. E eu estou com um esquema aberto aqui para a gente entender como funciona a declaração delas. Da mesma forma que a gente viu os vetores, os arrays, então primeiro a gente usa o especificador do tipo da matriz, a gente coloca o identificador da matriz, né? O número de linhas. Então aqui agora a gente usa dois colchetes, um para identificar o número de linhas e o segundo colchete para identificar o número de colunas. Aqui eu fiz um esquema para a gente entender como funciona a declaração da matriz. Então agora perceba que a gente tem dois índices, um que vai representar o número da linha e o outro que irá representar o número da coluna. Então, por exemplo, aqui na posição linha 0 e coluna 0, eu recebo o valor 1, na linha 0, na coluna 1, o valor 2 e assim por diante. Então, por exemplo, aqui na nossa representação, eu declarei a matriz, então na linha 0, coluna 1, recebo o valor 1, na linha 0, coluna 1, o valor 2, na linha 0, coluna 2, o valor 3, na linha 0, coluna 3, o valor 4 e assim por diante. E da mesma forma, a gente percebe também que, igual nos arrays, o valor máximo da linha ele é o tamanho da linha menos 1 e o valor máximo da coluna é o valor o valor máximo da coluna menos 1. Então, o último índice, no caso aqui. Vamos abrir aqui o MetaEditor e vamos escrever um script para a gente executar esse conhecimento aqui. Vou avançar aqui, vou colocar aqui 19, matriz. Aqui para declarar a matriz eu vou colocar uma matriz do tipo inteiro mesmo, int. Ela se chamará matrix. Terá linhas e colunas, né? Eu vou declarar uma parecida com o nosso exemplo. Então, eu vou colocar terá 3 linhas e 4 colunas. Para inicializar ela, eu vou inicializar a matrix, os índices de linha e coluna e receberá o valor, né? Aqui eu vou copiar e colar para ficar mais rápido. São 12 valores, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui será na linha 0, coluna 1, receberá o valor 1, né? Então, na linha 0, 0, 0, na linha 1, 1, 1, 1, na linha 2, 2, 2, 2, certo? Aqui na coluna 2, 3, aqui é 0, né? 0, 1, 2 e 3. Aqui é 0, 1, 2 e 3. Aqui é 0, 1, 2 e 3. E a gente vai colocar valores nesses índices de forma sequencial também. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ok? E como que a gente faz para imprimir agora uma matriz? Bom, para imprimir uma matriz, a gente precisa agora percorrer com um for as linhas e as colunas. Então, a gente vai precisar de um for dentro de um for. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar aqui um for para a linha, né? Então, eu vou declarar uma variável aqui que vai ser a linha recebe 0, ponto e vírgula. A linha, ela tem que ser menor que 3, certo? Que é o valor máximo da nossa linha, né? Aqui, ó, 3, certo?
linha mais mais, que ela vai incrementar de 1 em 1. Vou abrir e fechar as chaves. Aqui dentro desse for terá outro for, que agora irá percorrer as colunas. Então aqui eu vou declarar uma variável do tipo int também, que se chamará coluna, receberá o valor 0, que o índice se inicializa como 0, né? Coluna deve ser menor que 4, né, que é o tamanho máximo das nossas colunas, ponto e vírgula, coluna mais mais, que será incrementado de 1 em 1 também. E aqui eu vou chamar a função print para imprimir a nossa matriz. Então aqui eu vou chamar matrix, vou abrir o colchete, eu vou imprimir os índices também. Então vou imprimir aqui linha, vou fechar o colchete, vou abrir o colchete da coluna, vou imprimir o índice coluna, né? Vou fechar o colchete aqui da coluna, 2 pontos, espaço. Agora eu vou imprimir os valores. Para imprimir os valores é matrix, né? E aqui eu coloco a linha e aqui a coluna, certo? Vou dar um Ctrl S, vou compilar, 0 erros, 0 warnings. Vou abrir aqui o MetaTrader, vou limpar aqui a aba Experts e vou executar o nosso script. Bom, aqui ele executou, ó. Vou dividir a nossa tela para comparar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 até o 12, né? Aqui, ó, certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até o 12. Então vamos entender o que está acontecendo aqui, pessoal. Nesse primeiro for, ele percorre de 0 até 3, que são as linhas. E no segundo for ele percorre de 0 até 4, que são as colunas. Ou seja, então, no primeiro for, que a linha é 0, ele entra dentro do for, e aqui ele vai executar 4 vezes. Ou seja, ele entra dentro do for 0, e aqui ele, com a linha sendo 0, ele vai percorrer as colunas 0, 1, 2, 3 e 3, né? 0, 1, 2 e 3. Depois, com a linha sendo 1, vai percorrer novamente a coluna 0, 1, 2, 3. Com a linha sendo 2, novamente a coluna 0, 1, 2, 3. Né? Até imprimir todos os valores aqui. Tudo bem? Outra forma também da gente inicializar uma matriz, da mesma forma que a gente inicializou um vetor lá da forma mais simplificada, é possível inicializar uma matriz da maneira mais simplificada também. Aqui sem passar os índices, né? Se a gente não quiser passar os índices tanto da linha quanto da coluna, eu vou comentar isso daqui, então Ctrl Till, comentar todas as linhas. Aqui eu posso inicializar da seguinte maneira, ó. Eu vou abrir e fechar as chaves, e aqui, como são 3 linhas, eu passo, cada linha é uma chave, então eu vou passar aqui 1, 2, 3, 4, aí vírgula, abre e fecha a chave de novo, 5, 6, 7, 8, vírgula, 9, 10, 11, 12. Então perceba que cada abre e fecha chaves aqui é uma linha, né? Eu poderia talvez, até para ficar mais didático, colocar assim, né? Perceba que cada abre e fecha chave é uma linha, e aqui você tem as colunas. Então eu posso
eu posso declarar também essa mesma matriz, da mesma forma que eu declarei aqui, eu estou declarando dessa forma aqui, que é um jeito mais simplificado. Eu vou compilar, ó, não gerou nenhum erro, nenhum warning, tá? Não tem nenhum erro sintático. E se eu vim aqui no MetaTrader, vou limpar isso daqui, vou compilar, e vocês vão ver que a execução é a mesma. Tudo bem? Legal. Então, pessoal, esse exemplo dessa aula aqui foi um exemplo bem simples, tá? Mas eu sugiro para vocês que pratiquem. Então, sugiro para vocês fazerem um exercício, por exemplo, vocês podem fazer um exercício de criar uma função, da mesma forma que eu fiz uma função no exercício na aula anterior, de fazer uma função para calcular a média do array, vocês podem fazer também uma função para calcular a média dessa matriz. Tudo bem? Na próxima aula, a gente vai ver sobre o conceito de estrutura de dados, tá bom? Até a próxima aula.